produção textual. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana, né, a nossa semana da avaliação diagnóstica e vamos, né, terminar o exercício de revisão, a correção, e eu vou falar um pouquinho, né, do que vai cair e do conteúdo abordado na avaliação, tá bom? Professora, a avaliação vai ser hoje ou sexta-feira? Olha só, a avaliação, a direção ela vai colocar disponível hoje, após a aula, né? Após a última aula do dia de hoje, a direção vai colocar disponível no grupo de vocês. Aí vocês terão que enviar no decorrer da semana. Vocês têm até sexta-feira, né, dia 28, para enviar a avaliação feita. Dá tempo de sobra para vocês realizarem a avaliação. São quantas perguntas que tem na avaliação em cada matéria? Olha, eu acho que é 15, eu acho que é né? 5 questões, se eu não me engano, 5 ou 6, eu não sei ao certo. Deixa eu só um minutinho, peraí. 4. Né? 2 ou 3 questões, Não. Tia? Não. De cada Olha pergunta, só. de cada matéria? Peraí. Tem Yuri na sala de vocês? Tem. Sim, sim. Sim. Tem. Bom, o pessoal que chegou agora, tá? Eu estava falando sobre a semana, né? A semana de avaliação que se inicia hoje e vocês terão até o final da semana para realizarem a avaliação. Bom, pessoal, a avaliação de produção, né, que é português 2, e gramática, que é português 1, elas estão juntas, tá bom? Vai ser, se eu não me engano, 2 ou 3 para cada disciplina, no caso, português e produção. E vocês terão que, né, fazer de acordo com o que foi estudado na apostila de março e na apostila de abril, né, que é textos descritivos, texto narrativo, narrativa de aventura, né? Só vai ser isso. Não tem nada a mais do que foi abordado nas apostilas e abordado aqui nas nossas aulas online, tá bom? Nós paramos, né, na correção do exercício de revisão, que foi o texto O Meio Ambiente em Primeiro Lugar. Vocês lembram? Lembram, né? Tá. Olha só, eu pedi a vocês também que pesquisassem, né, uma narrativa de aventura. Então, quem pesquisou, no final da aula, eu vou selecionar alguns alunos para fazer essa leitura, tá? Dos textos pesquisados, ok? Então, vamos lá para a nossa correção. Todos estão aí? Um exercício de revisão? Sim, né? Sim. Então tá. Quem não está, Eu acho que ou está na casa de alguém, de algum parente, alguém que não esteja em casa agora, eu vou compartilhar a tela, tá? Para vocês acompanharem. Ok? Vamos lá.
Estão vendo aí? Sim? Sim. Então, vamos lá. Olha só. Eu gostaria que algum aluno lesse, por favor. Quem gostaria de fazer a leitura? Você? Então, vamos lá. A gente já fez a leitura do texto, tá? Mas vamos fazer novamente, para tirarmos a dúvida na hora da resposta. Vamos lá. Então, esse texto, né, que estamos trabalhando, é uma narrativa de aventura. Pode ler. Lê o título e o texto, vai. O meio ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores. Brincava com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar no rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho, e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu homens, todos amarrando, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Isso. Ai, pera. Pegue ele. Pegue o líder. Pegue ele, falou o líder. Pedro correu Pera, eu tô meio Aqui, ó. perdido. Aí tá assim, ó. Tá lá na fala. Pegue ele, falou o líder do bando. Correu. Pedro correu e os homens foram atrás, preparados para atirar. O líder do bando disse: Não atire, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore, escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou a sua vida por ele. Isso. Então, pessoal, esse texto, ele está falando sobre uma narrativa, né? Está narrando uma narrativa de aventura. E quem é o protagonista? Quem é o herói? Pedro. Né? Pedro. E Pedro tem aí uma vasta aventura, né? Porque ele gosta muito de ficar o quê? Ele gosta muito de ficar em casa, brincando em casa? Não, né? Ele gosta de ficar na floresta. Isso aí. Nadando no rio da sua casa. Isso, ele gosta de ficar ali no rio, brincando com os animais, mas tudo ali no meio, aquele meio ambiente, né? Porque o menino aventureiro não gosta de ficar só em casa, mas sim desbravando algum lugar, né? Ou com alguém. Bom, temos aqui 10 questões, né? Todas referentes ao texto. A primeira está pedindo o seguinte, ó. A partir da leitura do texto, podemos dizer que nós até fizemos a correção, mas faremos novamente. Bom, letra A. Pedro passava a maior parte do tempo em casa. B. Pedro não gostava de animais. C. Pedro não gostava da floresta. Ou D. Pedro não sabia nadar. Ou E. Pedro adorava o meio ambiente. Qual a opção que vocês colocaram? Letra E. Isso aí. Correto, isso aí. Pedro adorava o meio ambiente. Ele era um menino aventureiro e ele gostava desse ambiente, né? De estar em contato com os animais, com a floresta, com o rio, né? E número 2. Número 2 está a seguinte pergunta. O que ficava perto da casa de Pedro? Letra A. O rio que ele nadava. B. A casa de um amigo seu. C. A casa de sua avó. D. Um lago muito profundo. Ou E. O rio com muitos peixes. Qual seria a opção? Isso, o rio que ele nadava. Então, aquele rio ali, né, que era próximo também à casa dele, ele se banhava, né, ficava ali no dia inteiro. E é daí que começava a sua aventura. Bom, essas duas primeiras perguntas, alguém tem alguma dúvida?
Não? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Na questão número 3, é uma questão discursiva, né? As duas primeiras é uma questão objetiva. Você apenas vai optar por uma questão correta. A número 3, ela pergunta o seguinte: Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou essa tranquilidade? Quem fez e gostaria de falar sua resposta? Eu. Pode falar. Eu botei assim, professora. Um grupo de caçadores chegaram e começaram a matar animais e cortar árvores. E A mesma coisa que eu ia falar. Isso aí, tá corretíssimo. Né? Foi quando, né, no caso, o conflito, né, todinho foi aí. Foi quando Pedro viu alguma coisa estranha, né? Começou com um tiro, né, e um grito de um animal, não foi isso? Aí ele viu, né, que havia muitos homens cortando as árvores, matando e capturando os animais. Isso aí. Alguém colocou diferente? A questão 3, queira falar? Não, pessoal? Deixa eu voltar aqui rapidinho, pessoal. Eu gostaria de saber se todos fizeram. Fizeram? Professora? Tá. Eu fiz todos. Eu fiz, professora. A resposta tá muito curta e Sabe rápida. por quê? Olha só, porque não adianta a gente disponibilizar o exercício para vocês, né? O exercício de revisão, para vocês tirarem as dúvidas, né? Sobre o conteúdo, sobre o que vai cair na prova, e ninguém fazer. Ou alguns fazer, né? Todos deverão fazer o exercício. Eu não tô achando aqui. Eu botei a resposta igual de todo mundo, professora. Por isso que eu não falei, pra não ficar aquele tumulto. Tá bom. Eu só gostaria de saber isso, se vocês fizeram. Se fez, tá Pronto, ótimo. fiz. Também foi igual por isso, eu não falei por causa que tá muita gente falando e também eu não tô conseguindo achar, mas eu sei que eu fiz. Tá ok, então. Mas eu não Eu tô não conseguindo gosto muito que eu fiz. Isso, é isso que eu gostaria de saber, se vocês estão fazendo direitinho, para agora na hora da nossa aula tirarmos as dúvidas. Então vamos lá. Então basicamente foi quando, né? O que tirou a tranquilidade ali? Foi quando ele escutou o tiro, né? Nesse tiro, o que aconteceu? Pedro viu alguma coisa estranha, um movimento estranho na floresta, né? Que tinham homens, ele não estava sozinho. Somente ele e os animais. Tinham mais pessoas ali. E no caso era o quê? Os bandidos, aquele bando malvado, né? Bom, vamos voltar aqui então para a questão 4. A 4 está perguntando o seguinte: por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? Quem gostaria de Pra usar ele falar? como refém. Pra fazer ele como refém. Isso, Pra usar né? A polícia, o bando... Professora, posso falar minha Pode. resposta? Claro. Porque a polícia estava atrás do bando e os homens queriam Pedro como refém Isso, deles. perfeito. O que aconteceu? O bando viu que a polícia estava atrás deles. Aí ele falou, não, temos que tomar uma atitude para se defender. Né? E eles pensaram logo nisso, que pegando Pedro, né, o menino como refém, eles teriam um escudo, né, como a garantia que a polícia não ia atirar neles. Enfim, né? Eles iam se proteger. Alguém colocou diferente? Gostaria de falar? Não? Tá em qual questão? Na questão 5. É a 4? Desculpa, perdão. Na 4. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? Eu botei a mesma coisa da Vitória. Quem tá perdido aí, você achou? Eu achei. Isabela me ama tanto que botou a mesma resposta. Eu quero saber as respostas pra ver se eu consigo lembrar Tá, também. Que eu deixa eu te falei. falar. Olha só, a 4, quando pergunta aqui o que o bando decidiu, né? Por que ele não atirou?
Foi porque a polícia estava atrás, né? E os homens queriam Pedro como reféns. Ele pegou o Pedro como escudo, para que a polícia não atirasse nele. Você colocou igual, parecido? Quem colocou para que o Pedro fosse refém, tá bom. Tá correto também. Podemos prosseguir? Número 5. Vamos lá. 5. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? O que ele fez? Eu coloquei que Subindo numa árvore. que ele subiu em uma árvore e se escondeu. Isso. Né? Professora, eu coloquei assim: quando eles estavam conversando, distraídos, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. Isso aí. Porque ele aproveitou, ele só não pegou e subiu, já foi correndo subir, não. Ele aproveitou ali que os homens deram, né? Não perceberam, estavam distraídos. Aí o Pedro foi, aproveitou a oportunidade, correu e subiu subiu na árvore, né? Foi essa distraição dos bandidos foi o que fez Pedro correr e subir na árvore. Perfeito. Oi, Professora, pode falar. só uma pergunta Sim. rapidinho. Esse aí é pra gente estudar essa matéria aí pra prova, Isso, né? essa matéria vai cair na prova. Até a aula de hoje. Eu imprimi essa folha aí Isso. desse dever, eu imprimi. Tá. Quem não conseguiu fazer impressão, não tem problema. Poderia ter copiado pelo menos as perguntas e respostas e consultar o texto pelo computador, né? Por onde vocês acessam a aula. Entendeu? Não era nem necessário copiar o texto. Quem copiou, ótimo. Porque vai ficar no caderno e isso é como matéria dada. Entendeu? Que faz parte da nossa provinha. Professora, Eu copiei só as perguntas e respondi. Isso, tá ótimo. Não tem problema não. Vocês consultam. Aí eu li o texto pelo eu botei o número e a resposta. O número da questão, tipo assim. Eu fiz a mesma coisa que a Ana Clara fez. Copiei as perguntas. Isso. Porque olha só, quem copiou só a resposta não tá errado. Mas assim, a pergunta e resposta vai ajudá-los a não ficar voltando, né? Porque olha só, o texto, é só olhar o texto, tá? No arquivo, mas as perguntas e respostas, eu quero elas copiadas no caderno, entendeu? Quem não copiou sua resposta, ok. Mas os próximos exercícios, as próximas atividades, eu gostaria que tivesse perguntas e respostas no caderno, ok? Bom, podemos, pessoal? Vamos aqui para a questão 6. Alguém colocou, voltando aqui a 5, alguém colocou diferente? E gostaria de compartilhar ou não? Posso prosseguir? Vou lá, então vou para 6, então. Vamos lá. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? A polícia chegou e prendeu os bandidos. Os bandidos não conseguiram fazer ele de refém e por isso prendeu ele. Professora, pra mim aqui, o que você tá esperando na tela do dever, tá parado no 3. Mas tá parado mesmo. Nós estamos aqui, ó, na 6, ó. Ó o cursor aqui, ó, tá vendo? Ah, É tá. isso mesmo. São só as 9 questões. Perguntas. Tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Tá. Nós estamos agora aqui na número 6. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? Aconteceu... Quem falaram aí já? Podem repetir, por favor? Quem falou? Quando foi Que a polícia chegou e prendeu ele. Isso. Aconteceu que a polícia chegou e prendeu o bando, né? Os bandidos. Eles não tiveram como fugir. A polícia chegou na hora. Alguém colocou outra resposta? Não? Então vamos lá. Vamos para 7. Bom, a questão 7, nós temos a seguinte pergunta. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. Essa daí, ó, ela é pessoal também. Professora, posso falar minha resposta? Pode, claro.
Eu coloquei assim, Pedro era um jovem aventureiro e não tinha medo. Isso. Pedro, na verdade, né, ele não tinha medo de nada. Ele era um menino mesmo, super aventureiro. Ele ia lá, vocês podem perceber, ele enfrentou os bandidos, não teve medo. Apesar de todo o conflito ali, né, ocorrido, os imprevistos ali dos bandidos estar na floresta, aquele medo dele de ser capturado, tudo isso, não fez com que ele tivesse medo, pelo contrário, né? Ele foi correndo, fugindo dos bandidos. Corretíssimo. Professora, Pelo que eu entendi da história, eu coloquei que ele tinha medo do meio ambiente acabar. O medo dele era esse, do meio ambiente acabar? Mas fica claro no texto Assim, isso? de desmatar o... Não, mas, tipo assim, pelo que eu entendi, Aham. né? Por causa que ele não queria que desmatassem as árvores, né? Os animais. Isso. Mas assim, não Então. chegava a ser um medo, né? Ele tinha aquela proteção, aquele cuidado, aquele zelo, mas não tinha medo. O medo, assim, no caso, o medo de alguma coisa, de pessoa, né? Dessa situação. Então, ele enfrentava tudo. Por isso, né, que ele era considerado... Então, ele não tinha medo. No caso, aí, ele não tinha medo de nada. Ele era super... professora, posso falar minha Sim, resposta? claro. Eu botei que sim, eu botei assim. Sim, ele tinha medo de se machucar, por isso saiu correndo para cima de uma árvore. Mas eu acho que não chegava a ser medo, não. Ele fugiu ali pela situação, mas não era medo, né? Porque Ana, senão se não estaria escrito no texto. O autor, né, quem escreveu a narrativa, ela deixaria alguma fala que nos mostrasse essa situação, que tinha, ele correu por medo, mas não tinha. Fica claro ali que ele não... Professora, posso falar uma coisa? Oi, pode falar. Em relação ao comentário da Ana. Amiga, se ele tivesse medo de subir, de se machucar, ele não ia subir numa árvore, né? Ele ia sair correndo a vida toda, não ia subir numa árvore. Ele era ali destemido. Porque subir numa árvore não é uma coisa fácil, né? Você pode machucar, ou despencar, né, na subida, dentre outras coisas. Então, pelo contrário, ele se mostrava bem corajoso, né? Subir ali. Ele procurou um meio de se esconder. Agora, quando ele se esconde, não quer dizer que ele estava com medo, né? Ele estava fugindo, não é isso? No caso aí, né? Nessa situação, nesse contexto. Ele não estava com medo, ele estava apresentando, sim, uma defesa em fugir dos bandidos. Porque ele não ia ficar ali de bobo para ser capturado, né? Então, ele correu, a primeira oportunidade foi subir em árvore. Então, ele realmente subiu em árvore e conseguiu, né, escapar dos bandidos. Vocês concordam com essa afirmação? Professora, posso falar minha resposta? Sim, claro. Eu coloquei, não, porque ele vivia na floresta e... E? Não, Acabou. Oi? Então, eu acho que poderia colocar mais alguma coisa. E silêncio. Quem falou agora essa última? Eu não... Peraí. Alana. não, porque ele vivia na floresta. Fala, Alana. Voltei. Óbvio que foi ela, né? Fala pra gente qual foi a resposta. Eu não escutei tudo. Ele vivia... Você não concorda? Fala pra nós aí, Luiz. Peraí, deixa eu ouvir a Alana. A resposta dela eu não consegui... Eu coloquei que ele não tinha medo, pois vivia na floresta. Ah, tá. Só estar naquele ambiente ali da floresta, tem animais, né? Tem o rio. O rio nós sabemos que pode ser profundo, né? Ele não tinha medo, ele se arriscava ali e sozinho, né? Porque não aparece nenhum outro personagem. Ele é o único personagem da aventura. Então ele se aventurava sozinho. Tava ele ali. Mais alguém gostaria de falar?
Vai, Miguel. João Gabriel, Isabela. Isabela já falou. Fala a sua resposta aí. Tia, você é o tia. Professora, a resposta vai ser sempre a mesma. A resposta é que ele não tem medo. Isso já tá Mas assim, eu gostaria de saber a resposta de vocês. Cada um coloca o mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Isso aí. Fala, Gabriel Souza. Eu? Isso. Eu esqueci o tio, eu não tô com. Quer dizer, eu não achei. Não aqui achou? Meu Deus. Olha só, vocês, quando o professor disponibilizar o material, né, no caso o arquivo, ou disponibilizar o link para fazer alguma atividade, quem não conseguir fazer impressão é para copiar no caderno, tá bom? E se fizer a impressão é para você colar no caderno, porque senão some. Ainda mais vocês que estão com todas as disciplinas online, muito conteúdo, né? Em papel, em arquivo. Então, quem conseguir fazer impressão, colhem no caderno para não ficar perdido esse material. Eu fiz, professora. Ô, professora, peraí, não é obrigatório fazer a impressão do teste, Oi? né? Ou não é obrigatório fazer a impressão do teste. Não, a impressão do teste não é para fazer. A impressão do teste é só online. Vocês vão fazer a avaliação tudo online. Você vai clicar no link quando for enviado e vai fazer. Eu estou falando do material que o professor disponibiliza para vocês fazerem em casa. Quem conseguir fazer impressão é para colar no caderno. Quem não tiver como fazer impressão do material é para copiar. Pegar, abrir o arquivo e copiar. Tá? O professor já tá no número 4. A prova vai ser toda múltipla escolha. Tá bom? Uma opção apenas, correta. Quem tá perdido aí? Ô, professor. Eu vi a prova lá, o teste. Se você já tá na 4. Eu posso falar então, professor? Pode, Té. Professora, eu tenho uma dúvida sobre a prova. Oi? Peraí. Eu tenho uma dúvida sobre a prova. Pode falar. A nossa turma tem que entregar hoje ou pode entregar outro dia? Isso eu já até Eu não falei entendi no na hora que início você da tava aula, falando. Isabela. O link... Hoje o link vai ser disponibilizado. Eu acredito que... Acredito não. A direção colocou até essa observação nos grupos. Foi até ontem pela manhã. Colocou como vocês farão, né? Como está as questões. E vai ser disponibilizada no final da aula. No final da aula de hoje, vai ser disponibilizado o link. Aí vocês terão até sexta-feira. Só que assim, quem começar hoje, quem fizer hoje vai ter que enviar hoje, porque o link não fica aberto. A partir do momento que você iniciou para fazer a prova, você tem que ir até o final. Você não pode parar e voltar depois, entendeu? Porque senão se perde. Você clicou, por isso que vocês têm que ver se está, telefone carregado, né? Ver a internet, porque a partir do momento que você iniciou o link, você tem que terminar a prova. Você tem que responder todas as perguntas, conferir todas as respostas para envio. Enviou, já era, não tem jeito de voltar mais, entendeu? Eu tava fazendo. Vocês fizeram o simulado? Tem alguém aí? Tá, era essa a minha dúvida, professora. Fiz. Era essa a questão da minha dúvida mesmo. Mas obrigada. Nada. Olá. Oi, fala, amor. Eu tenho um problema. Quando eu fui falar isso, todo mundo ficou me questionando, achando que eu tava fazendo alguma coisa de errado, mas não é. Eu não consigo passar o WhatsApp Web pro meu telefone, pro computador, porque meu telefone, a câmera dele é ruim. E eu quero fazer no computador simulado, mas eu não consigo. Mas você, olha só, o que você faz? Você joga pro e-mail. Você não tem um e-mail linkado aí? Então, você pega o link e compartilha com o seu e-mail. Aí assim que eu fiz aqui no meu, eu estou dando aula pelo meu computador, pelo notebook. Só que as minhas informações vai pelo celular. O que eu faço? Eu jogo, compartilho com o meu e-mail. Aí você vai abrir seu e-mail lá no computador e vai entrar no link. E vai fazer. Vai enviar normalmente. Entendeu? Como faz?
É só você pegar o link no grupo e compartilhar no seu e-mail. Aí você consegue abrir, tá bom? Professor, Oi. então, que minha mãe, ela tá pedindo pra mim fazer um negócio, aí eu vou ter que fazer esse negócio, aí eu vou desligar a câmera, tá? Mas vou estar ouvindo a aula. Tá, não demora muito não, tá, Vitória? A gente tá aqui, vai finalizar a correção e eu vou explicar mais um pouquinho sobre o que vai cair na prova, tá bom? Professor, Oi? e para aqueles que terminaram, se aqueles que erraram bastante, um exemplo. Se eu tentar voltar, eu não vou conseguir, Não, né? Já vai Não. porque a partir do momento que... Uma vez que você envia, não consegue mais voltar. Ontem eu fiz um Uma vez, a simulado, primeira... eu apertei sem querer em verbo e não consegui tirar do Não. verbo, não. Fiquei com medo. Eu falei da página. Olha só, Não conseguiu? você antes de enviar... Não dá pra tirar. Só se você mudar a opção. Você não consegue deixar em branco. Deixa eu te falar, vocês não Não conseguem tem como. enviar a prova com alguma questão sem fazer. Em branco. Essa prova é toda múltipla escolha, tá? Mas vocês vão ter que, cada questão, vocês vão ter que marcar uma resposta. Ah, tô com dúvida, não sei, mas vai ter que marcar. Porque senão o questionário não Você vai. derrete um pouquinho do cérebro que dá Ele certo. não é enviado, entendeu? Então tem que marcar todas as respostas. Um em cada pergunta, claro, né? Senão o questionário não vai dar erro. Você tem que responder. E outra coisa, antes de enviar, confiram as respostas, porque não tem como voltar. Depois que vocês enviarem, aí você vai ver pontuação. Depois disso não tem jeito, aí vocês vão ver quantas questões vocês acertaram, quais foram que erraram. Se Deus quiser, vão acertar todas, né? Aí vai sair a pontuação lá, tá bom? Professora, no simulado eu tirei 13 de 15. Pois é, tirou 13 de 15, ó. Fala, Klaus. Hein, professor? Eu tinha 3 feito a... questões no simulado. Você tinha o quê? Não ouvi. Eu, Esther, Você conseguiu fazer o simulado? eu fiz, eu botei para enviar. Eu tirei uma... Eu só errei 6, né? Aí eu fiquei assim pra minha mãe. Mãe, será que é boa? Errou 6? Aí ela falou, errei 6, só que o bom é que eu tirei 9. Ah, tá. Porque, olha só, é uma avaliação, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Vocês estão sendo avaliados, tá? Eu acertei umas 13 de 15. Então, vocês estão sendo avaliados, então precisam fazer com a máxima Certinho. atenção, direitinho. Gente, antes de você mandar, corrige pra ver se não tem alguma coisa Isso. errada. Pra não errar. Façam no momento que vocês estejam preparados. Ah, vou sentar agora e vou fazer, tá? Para não ter problema na hora de enviar. Porque enviou, já era, acabou, não tem jeito de retornar. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa correção. Para depois a gente conversar mais um pouquinho sobre a avaliação, tá bom? Vamos lá. Nós paramos na questão 7. 7. A questão 7, nós estamos aqui, peraí. Aqui, a questão 7, ela faz a seguinte pergunta. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. Foi essa que a gente já falou, né? A questão 7 já foi. Então, é a questão 8. Quem é que falou? Pegue ele. Quem falou essa frase, essa oração aí? Pegue ele. O líder do O bando. líder do bando. Por quê? Foi quando que ele falou essa frase? Em que momento? Quando o Pedro começou a correr. Isso. O líder do bando viu que ele ia fugir, logo falou para os seus comparsas, pegue ele, né? Bom, na questão 9, alguém colocou diferente? Não? Não, na questão eu botei sim, que gostei. Muito legal e interativo. Porque pergunta assim, ó, você gostou da história? Explique por que respondeu sim ou não. Se você optou por responder sim, você vai falar, vai justificar. E se você falou não, também,
né? Vai dar uma justificativa do que você achou. O Mas que Guilherme você falou. gostou O da Guilherme resposta? não. Quem falou agora? Eu. Luiz Fabiano falou, né? Que ele gostou. Quem mais gostaria de falar? Se gostou, qual o motivo? Eu também gostei. Tia, também ninguém vai chegar assim, ó, que história ruim, mas a história é boa. É? A Eu história gostei. mais ou menos, mais também Eu que eu achei a acho. história bem Eu Mas gostei. tem mais gente Peraí, falando que a história é Eu boa. gostei, de eu cada achei vez. interessante de um menino Um de que cada vez. Peraí, eu achei a história muito normal, porque eu vejo muita história assim, sabe? Tipo, tal de tesoura, aquilo. Aí o vilão vai lá, pega, sei lá o que, herói acontece, tipo, tudo isso, entendeu? Tá, então você gostou, né, Gabriel? Pra mim não. não tem muito o que fugir, né? Isso é A verdade. história vai ser sempre, tipo, aquilo ali, a narrativa é basicamente isso, né? O cara Eu Mas gostei. vocês ter os prestaram atenção da conflitos. diferença do primeiro Vai ter os texto? vilões, vai ter os heróis. Nosso primeiro texto trabalhado foi o Tesouro, lembram? Da apostila de abril? É um texto sobre aventura, mas é uma aventura diferente, né? Tem mais conflitos, né? Ele tá atrás de um tesouro. mais do Tem os personagens. Agora essa narrativa, né, do Pedro, só tem ele e os bandidos. Ele não tem ninguém para ajudá-lo. Ele é sozinho. Mas deixa de ser uma narrativa? Não, né? O texto é uma narrativa. Eu gostei mais da história do Pedro. Só que é só com ele. A aventura é dele, né? Ele é o protagonista sem ninguém para ajudá-lo. Mas alguém gostaria de falar? Se gostou, se não gostou? Tem um pessoal muito quietinho. Fala, Murilo. Eu gostei. Gostou, Esther? Ah, então tá. Vitória. Eu não tô respondendo porque eu estou procurando um negócio aqui do meu TV. Tá. Aqui, simulado. Aí eu tô tentando passar primeiro, mas não tô conseguindo. Mas preste atenção, tá, João Gabriel? Ana Clara. Tá correndo aí. Vamos lá. Você gostou da história? Oi, professora, que eu tô descendo. Gostei, eu botei. Pera, já vou ver minha resposta. Eu tô descendo aqui pra baixo. Eu botei assim. Sim, porque tem aventura e animais. Tá. Ótimo. Vai, Gabriela Lessa. Fala a sua resposta pra gente. O que você colocou? Gabriela? Fez a questão 9? Compartilha com a gente a sua resposta? Não? Sumiu, Gabriela. Cadê? Rayane, fala a sua resposta. Eu tô com vergonha. Tô com vergonha de parar. Gabriela não tá saindo, não, seu áudio. Não tá saindo áudio, não. Não tá saindo, não. Não tem problema, não, Gabriela. Fala, Rayane, a sua resposta. De qual? Da questão 9, o que você achou da aventura? Você gostou? Eu Gostou? Eu respondi que sim. E falei, gostei muito da aventura, que ele respeita os animais, ele quer proteger. Ah, então tá. Mais alguém gostaria de falar? Não? Olha, pessoal, quando eu peço aqui que vocês falem a resposta de vocês pessoalmente, isso é muito importante, né? Até um aluno colocou: ah, professora, todos irão colocar a mesma resposta. Sim, mas de maneiras diferentes, né? Porque isso é importante, vocês compartilharem isso aqui com os colegas de vocês, tá bom? A resposta. Eu sei que todos, assim, alguns vão discordar, né? Mas a maioria vão ter uma mesma resposta, mas vão colocá-las de maneiras diferentes. Bom, com isso... Sim. Oi, amor, fala. Conseguiu? Consegui colocar no e-mail. Isso. Aí depois é só você entrar pelo seu e-mail e entrar no link, porque o link vai estar ali.
Aí o link vai abrir e você faz a sua avaliação. Mas eu coloquei o link do simulado. Oi? Eu coloquei o link Isso. do simulado. Depois eu coloquei o link do simulado. Depois eu vou colocar o. Isso. Você vai fazer o mesmo procedimento com a avaliação. Mesma coisa. Então, pessoal, olha só. Tia, Na nossa aula de hoje, então, fechamos a correção da revisão, ok? A nossa revisão sobre narrativa de aventura, tá? O que vai cair na prova? Texto descritivo. O que é um texto descritivo? Né? Um texto ele pode ser descritivo e narrativo ao mesmo tempo? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Pensem um pouquinho. Professora, eu já volto. Eu vou desligar a câmera aqui rapidinho. Pensem um pouquinho. Porque, olha só, o texto narrativo, ele vai narrar uma história, ele tem uma estrutura, narrador, personagem, enredo, né? Conflito, tudo isso. Agora, o texto descritivo, ele pode fazer parte do texto narrativo, sim. O que é um texto descritivo? Ele vai descrever o personagem, ou ele vai descrever a cena, o lugar, onde está acontecendo essa narrativa. Então, um texto ele pode ser descritivo e narrativo ao mesmo tempo. Ok? Isso é correto. Não existe só texto narrativo. Existe sim, não aparecer descrição. Agora eles podem se juntar. Um texto ser narrativo e descritivo ao mesmo tempo. Tá, pessoal? Não esqueçam disso. Eu tô falando que não, mas inclusive eu já tinha feito isso, de juntar os dois uma vez. Às vezes eu descrevi os personagens, escrevi esse texto e depois contava a história. Isso, não é? Você descrevia, você vai procurar primeiro os personagens. Aí cada personagem você vai descrever. Tipo assim, vamos pegar o exemplo de Pedro. Pedro é um menino aventureiro, que gostava, que tinha vários amigos. Ele era, se você quisesse descrever fisicamente como é que ele era pequeno, ele era alto, ele vestia short, sandálias. Essa é uma descrição do personagem, né? Tem as descrições físicas e as psicológicas, né? Corajoso, né? É uma descrição psicológica. E quando você fala descrever o ambiente, o lugar que acontece a história, né? Era numa floresta. Tipo, quando fala aí, era uma floresta que possuía o quê? Rio, que tinha animais, árvores altas. Isso é uma descrição do lugar, entendeu? Então, você pode ter isso presente, sim, numa narrativa, a descrição. Bom, outra coisa também que a narrativa, vocês já sabem que o tipo de narrativa são várias, né? Nós temos vários tipos de narrativa. Só que a que vocês irão dar mais atenção é qual? A narrativa de aventura, que é o nosso assunto. Para ser uma narrativa de aventura, o texto precisa ter o quê? Quem sabe? E gostaria de falar? Precisa ter um narrador, precisa ter um personagem principal, precisa ter um enredo. Isso. Uma coisa muito importante que tem que ter na narrativa de aventura é o quê? Conflito? O herói e o vilão. Isso, ter o conflito também, mas tem que ter o personagem principal, que é o herói. Senão não vai ser uma narrativa de aventura. Assim. Tem que ter uma pessoa, né, um herói no caso, que vai passar por determinados conflitos e no final vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas sempre vai ser assim? Não. Até uma colega colocou, né, que no final o personagem principal morria. Tem narrativas que vai acontecer isso. Mas na maioria dos casos, o mocinho, o herói, ele se dá bem. Ele vence no final. Tá? Mas não quer dizer que isso é regra. Pode ser que no meio do percurso lá, o mocinho vai morrer, né? Fala. Professora, um livro, calma que eu tô olhando aqui o nome. A Escolha do Bem e do Mal.
são duas personagens principais, a do bem e a do mal. A do bem morre, a do mal também. Mas a do bem morre, pelo menos eu. Mas elas morrem no início do filme. No início do filme, ó, no início do livro. Aí o livro inteiro é tentando descobrir o motivo e tal. Ah, o motivo do É muito por que legal ele o livro. morreu, por que mataram? Tá, Não, elas não mataram, morreram do nada. Pá, morreu. tá parecendo também Aí estão tentando descobrir. Enigma. Um conto de Enigma, porque os personagens principais morrem no começo, tá uma narrativa, né, não tá tão aventureira, né? Tem as pistas, tá parecendo mais de mistério, um conto de mistério. Mais pra frente, né, vocês irão aprender conto, mas eu acho que é só no 8º ano, que é outro tipo de narrativa, é uma narrativa, mas só que são contos, né? Contos de aventura, contos de mistério, contos de terror, de enigma, né? Enigma que tem o detetive, tem as mortes, você vai ter que pesquisar para conseguir achar o culpado, né? Tem vários tipos de conto, mas agora a narrativa ela é mais objetiva, né? E mais rápida. Não tem muito longo. Geralmente o conto, às vezes, ele se prolonga um pouquinho mais, dependendo, né? Bom, pessoal, tem alguém com dúvida aí sobre o assunto que vai cair na prova? A hora é agora de tirarmos as dúvidas. Professora, qual é a nota mínima que a gente pode tirar? Nota mínima? É 15. Olha, não sei quanto que é o mínimo, não. Aí tem que ver o total, né? Porque dependendo da disciplina, quantidade, né? Eu ainda não sei, porque quem vai corrigir, a prova já vai sair lá com o total, né? Você tem que acertar mais da metade, né? Você não pode acertar menos da metade. Você tem que acertar... Se tiver 40 perguntas, você tem que acertar no mínimo 20. Entendeu? Menos já vai ser nota baixa, né? Então, dependendo da quantidade total. Então, é bom que vocês estudem tanto matemática, ciências, inglês, né? Se vocês prestarem atenção, tiraram as dúvidas, vão tirar de letra, tá? A prova, tudo que vocês aprenderam durante esse início, né? E o ano passado, porque vocês sabem, né? A apostila de março e abril é tudo revisão. Não tem matéria nova. É tudo matéria do ano passado, né? Vocês vão começar um conteúdo novo a partir de agosto, tá? Aí vai ser conteúdo novo. Agora, esses conteúdos, todos vocês já conhecem. É tudo revisão. Então, não tem motivo para tirar nota baixa. Pelo contrário, né? Vocês estão tendo exercício, estão tirando dúvidas nessas aulas, né? Está ajudando muito vocês. Professor. Então... Professor, você tinha pedido pra gente procurar um negócio de aventura. Isso, eu vou perguntar já. Só vou terminar essa... Se tem alguma dúvida pra gente fazer essa leitura, tá bom, Ana? Peraí, eu quero falar. Então fala, Gabriel. Eu não tinha falado nada na aula, entendeu? Porque eu não tinha visto que você mandou um dos arquivos da revisão. Eu não tinha visto. Eu até olhei no grupo e não tinha visto o arquivo que você mandou da revisão. Você não tinha visto? Peraí que a sua voz não tá saindo Aí nítida. Coloca o microfone na boca, direitinho, assim. Fala. Não, dentro da boca não, fora da boca. Tá. Eu tenho que falar outro, pelo amor de Deus. Eu não tinha visto que você tinha mandado um arquivo da revisão. Aí, por isso eu não respondi. Eu não sabia a resposta, enfim, nada. Olha só, foi semana passada. A última foi fácil. Se eu não me engano, retrasada que eu passei o arquivo. Lembram? No final da aula passada, segunda passada, que eu falei, ó, já tem um arquivo disponível para vocês fazerem revisão. Nós corrigimos 2 questões semana passada já. Então, você já está no grupo desde o início? Já? Então quem tem... Eu sei que é muito conteúdo no grupo, mas prestem atenção, tá? Quando o professor geralmente não tem outro recurso. Tem que disponibilizar mesmo no grupo de vocês. Mas eu já tinha
enviado desde a semana retrasada. Tá bom, Gabriel? Então, se você não conseguiu, eu vou disponibilizar após a aula, mais tarde, o gabarito. Aí você copia as perguntas e faz a comparação. Se você não estava aí fazendo, eu vou disponibilizar, tá bom? Mas alguém não estava com o arquivo ou desconhece o arquivo de revisão, pessoal? Não, né? E para quem não fez, né, para quem acabou que não copiou o arquivo antes e não respondeu antes, responde na hora. Assim, a professora tá lendo a número 1, digamos assim. Você já sabe a resposta do número 1. Você vai pôr para o número 2 e tipo que aposta. Você vai pôr, acho que é essa a resposta. Entendi. Você vai fazendo na sua mente, vai formulando. Pra ver se tá certo ou não. Isso aí. Porque senão você só vai ficar ouvindo a resposta. Isso aí, Miguel, bem colocado. Por quê? Por que a gente disponibiliza antes? Para vocês mesmo fazerem um dever de casa, tirar as dúvidas, né? Não ficar esperando a resposta. Por isso que o gabarito só é enviado para vocês fazerem a conferência, para aqueles alunos que não conseguiram entrar em aula, né? Tem dificuldade, a internet caiu, ou não está em casa. Ele vai ficar lá, o arquivo, o gabarito, para isso, para os alunos conferirem. Agora, os alunos que estão em sala, na verdade, era para ter feito o exercício e só corrigindo na hora da aula. Tá bom? Então, quem não tem, por favor, façam, porque é conteúdo de prova. E nos outros agora, os futuros arquivos, prestem atenção. Que não sou eu, professora de produção, né? Todos os professores vão estar disponibilizando o conteúdo trabalhado no decorrer da semana, tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos lá na leitura. Quem fez a pesquisa do texto na narrativa da aventura? Quem fez? Eu. Vai, Ana Clara. Então, qual foi o texto? Eu pesquisei. Texto, eu botei filme e série. Foi o quê? Era pra pesquisar. Eu pesquisei um filme, que era uma narrativa de aventura. Ah, você pesquisou um filme? Tá ótimo. E qual seria o título? Tá. Eu botei Avengers, o filme, e a série eu botei Diário de um Vampiro, os originais e Teen Tá. Então você não pesquisou o texto para fazer a leitura, né? Só o nome. Não. Eu peguei nome de filme. É o nome de um filme. Ah, tá. De uma Porque eu série. queria mesmo o texto, a narrativa para vocês fazerem a leitura aqui, em sala, na aula. Quem mais pesquisou? Pera aí, a Rayana Eu pensei em tá Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis? A trilogia, né? Só que tinha que ter um texto, Só que tinha que ter um texto, né, pra gente ler. Mas eu só lembrei de Senhor dos Anéis. Professora, eu peguei nomes de livros. De livros? Professora. Tá, mas qual é o livro, Isabela? Fala pra turma. Aqui tem A Escolha do Bem e do Mal, que eu tava falando agora há pouco. Um de Nós Está Mentindo. A Cotar, que é Corte de Espinhos e Rosas. Sobe em Restar-se Memória de Vida. Um de Nós Está Mentindo. São todas aventuras que são muito legais de ler. Indico muito. Todas essas obras você já fez a leitura, né? Já conhece. Sim. Muito bem. Tem uma pergunta. Você falou pra inventar, né? Então eu inventei. Você inventou? Isso aí. Por quê, pessoal? Lembram lá da nossa última apostila? Que tinha uma atividade de produção, de produzir? Lembram? Sim, Isso. Se alguém fez, porque eu lembro que na última aula ficaram alguns alunos sem fazer, tá? Eu pedi que vocês fizessem. Quem fez? Quem fez essa narrativa aí? Uma pergunta, professor. Eu vou até colocar aqui, ó. É aquela sobre... Pera, na apostila... Uma narrativa sobre... Isso, olha só. Que era pra gente ou aquela que você ou aquela que você Isso, foi uma narrativa no número 16 da apostila de abril, que pede o seguinte, ó. Sabemos que ainda estamos vivendo um período de pandemia. Entretanto, imagine que você é um herói e crie uma narrativa de aventura, na qual você consegue derrotar de vez o coronavírus. Seja bem criativo e elabore suas estratégias para essa importante missão.
Aí tem as questões. O Jó tava até comentando que ele fez. Isso. Alguém fez esse texto? Eu acabei de terminar esse texto. Eu não fiz ainda. Eu fiz, quer dizer, não fiz. Mas ainda tem muita coisa pra colocar Tá. aqui. Então, quem não fez, eu peço que vocês façam no caderno, porque no momento oportuno que voltaremos à sala de aula, eu vou dar o visto. Tá bom? Professora, a parte que o Corona morre, essa parte Eu não fiz. Eu só tô colocando no finalzinho porque Eu fiz só dos 70 linhas só. Entendi. porque eu só sabe quantas Ah, linhas. já tem Eu fiz mais de toda- 20, não. Eu tenho que fazer. Eu fiz só 13. Tá. Aí eu tenho que Mas se você tentar mais conseguiu alguma coisa. nas 13 linhas, tá? Introduzir, desenvolver e concluir, tá ótimo. Fala, Miguel, você fez? Professora, eu fiz 2 páginas do negócio dos 70 linhas, mas na aula eu vou resumir. Tá, então lê pra gente aí o básico. Como é que foi? Como é que iniciou a sua história? Então, beleza, deixa eu pegar aqui. Oi, Lana. Professora, Sim. antes dele começar a história dele, rapidinho, Miguel. Deixa eu só fazer uma pergunta para a professora. É porque vai ser muito grande. Vai. Eu tenho um livro aqui que eu ganhei, só que eu não sei. Ai, como que se fala? Se é narrativa de aventura, essas coisas. Tá. Né? Tipo assim, é história do Christian Figueiredo. Ele conta sobre o primeiro filho dele. Eu amo esse livro. Que susto! Ele conta toda a vida que ele passou tendo o filho dele. E agora ele tá grávida. A mulher dele tá grávida de novo. Espero que ele conte a história de novo. É esse daqui, olha. Esse livro é perfeito. Tá. Mas olha só, Lana, na sinopse, dele, que na sinopse é um resumo, né? Que tem aí. Fala, cita sobre. É uma narrativa? Fala alguma coisa? Porque eu não conheço esse livro. Isso aqui? É a sinopse, isso. Não, só foi aquele dia especial, não sei. Tá, porque pode ser uma mistura, uma narrativa que pode ter a biografia, que tá contando a história dele e ao mesmo tempo tá passando os conflitos, né, no decorrer da obra. Pode ser uma narrativa, sim. Lana, mas esse livro é antigo. Amigo, esse é o novo. Sim, ele já tá quase tendo uma filha. Ele ainda tá contando a história do filho. Qual é o nome do livro, Lana? Vou ser pai. Eu vou pesquisar. Qual é o autor? É Christian Figueiredo? Christian Figueiredo, um youtuber, escritor, pai, casado. Sim, eu vou dar uma olhada pra ver. Bom, vamos deixar agora rapidinho o Miguel fazer o resumo da obra por causa do tempo. Vai acabar nossa aula, vai. Conta mais ou menos, Miguel. Vamos contar esse acúmulo aqui de informação. Tá, não conta tudo não, porque não vai dar tempo. A gente precisa trocar porque vai ter outra aula. Tá bom? Mas faz só o resumo. Eu sei, vai lá. Aqui no texto, praticamente, eu dizendo sobre como que começou a pandemia, né? No mês de março. Se não me engano, foi no mês de março. Isso. A China tinha contraído aquele vírus, né? Tava lá se espalhando e depois ele veio pro Brasil. Aí eu expliquei aqui no texto como que eu fiquei após o vírus ter chegado no Brasil, né? Eu disse que no texto eu fiquei muito abalado, eu fiquei com uma postura ridícula, então eu tive que melhorar minha postura e tentar ajudar todo mundo com alguma forma, alguma coisa que eu poderia ajudar. Sim. Aí o resto é fácil. Eu virei um herói, eu tive que chamar um cara chamado Dr. Charles, que é um amigo, e ele criou digamos que uma máquina encolhedora para eu destruir o vírus de uma forma bacteriana. Que legal. Chegando lá, eu tive que chamar um amigo, eu nem lembro aqui o nome dele no texto, vou ter que ler depois. E a gente conseguiu aumentar o vírus num tamanho normal para a gente conseguir derrotar ele de uma forma mais fácil, e a gente criou uma seringa para atacar ele. Vocês conseguiram criar tipo a vacina para derrotá-lo, né? E no final vocês conseguem? Sim, a gente consegue no final, a gente consegue injetar. Spoiler! Isso, muito bem.
Se Deus quiser, esse vírus não vai durar muito tempo. Muito bem, Miguel. Caraca, Depois eu a quero história ler do na Miguel foi íntegra, mó tá? complexa. Seu Professora, texto. a história do Miguel foi mó complexa, cheia de detalhe. A minha o Covid chegou na Terra, eu soquei ele e acabou. A Ah, história tá. não Você chegou foi bem assim. mais objetivo, né? O Covid é gigante, o dele é pequenininho. Nossa, Entendi. Miguel não na minha história eu tinha superpoderes. É? Aí o João Gabriel dá um soco. Isso aí. Mas é isso mesmo, é para vocês A criarem minha não é mesmo, científica. inventar uma aventura bem legal para derrotar o inimigo. o Covid com soco. Isso. Pessoal, olha Eu não só. matei o Covid com soco, porque eu não- Nossa aula já está finalizando. E o que eu gostaria, tá? A gente vai dar continuidade a essa questão da aventura antes de trocar o assunto, de mudar o assunto, tá bom? Então, façam uma boa prova, tá? Boa sorte. E até a próxima aula, então.